Olá amigos, sou o pastor César de Carvalho, do canal Oração Sem Fronteira. Estamos aqui para mais uma série de mensagens. Hoje iniciaremos uma nova série no livro de Mateus, no capítulo 13, no verso de número 4. Estaremos falando sobre a parábola do semeador. E então falaremos hoje da semente que caiu na beira do caminho. Mas antes de ouvirmos a palavra, gostaria de convidar você que ainda não se inscreveu no nosso canal, que se inscrevesse no canal Oração Sem Fronteira, desce o seu like, né? Ao se inscrever, não esqueça de acionar o sininho das notificações e gostando do nosso vídeo, compartilha o nosso vídeo. Vamos então à palavra de Deus, que está em Mateus capítulo 13, verso de número 4. Verso 3 e 4 vai dizer assim: falou-lhe muitas coisas por parábola, dizendo: eis que o semeador saiu a semear. E quando ele semeava, algumas sementes caíram junto ao caminho, e vieram as aves e as devoraram. Aqui nesse texto, Jesus ele vai dizer que ele falou muitas coisas por meio de parábola. A ideia que Jesus tinha de falar por meio de parábolas tinha dois objetivos. O primeiro objetivo era que as pessoas que estavam prontas e dispostas a ouvir, né, que eles então pudessem ouvir e entender o que Jesus estava dizendo. O segundo propósito era que aquelas pessoas que não queriam ouvir, aquelas pessoas que ignoravam os ensinamentos de Jesus e questionavam os seus ensinamentos, que essas pessoas então não entendessem, né, e não ouvissem. Né? Então, como se ouvisse e não entendesse, era a mesma coisa de não ouvir, então eles ficariam de fora do seu sermão. Agora, o interessante nessa parábola, que ele diz que o semeador saiu a semear. E quando semeia, uma semente cai, a primeira semente cai, né, junto ao caminho, na beira do caminho. Alguma semente cai e as aves do céu vêm e arrebata aquela semente, come aquela semente. E então os discípulos de Jesus não entendem o seu sermão. Não entendem o que isso vem a dizer, o que isso representa, que ilustração é essa. E é interessante que Jesus, embora andava com seus discípulos o tempo todo, sempre ali ensinando, mas eles nesse dia não entenderam. E chegaram em casa, então eles questionaram Jesus a respeito da parábola, né, o que aquilo queria dizer. E é interessante porque quando você vai no culto, ou você ouça alguém, ouve uma palavra e não entende, isso é muito ruim. Né? Isso nos traz ainda mais dúvida em nosso coração. Às vezes entramos na igreja ou no templo, né, com um tipo de pensamento e saímos dali, né, com pensamentos confusos. Isso acontece por vários fatores. E quando isso acontece, isso não é bom. Jesus então começa a explicar novamente, Jesus propõe uma outra parábola. E Jesus então agora começa a explicar a parábola do semeador. E ele vai dizer no verso 19, quando alguém ouve a palavra do reino e não compreende, então vem o perverso, afasta o que foi semeado no seu coração. E esse é o que recebe a palavra, que recebe a semente junto ao caminho.
Então Jesus está explicando, dizendo, olha, aquela semente que caiu junto ao caminho, as aves veio e comeu, foi arrebatada a semente do solo. Esses são aqueles que ouvem a palavra, mas não entendem. Ouviram, mas não compreenderam. O maior desafio de um pregador, o maior desafio nosso, de um pastor, de um líder religioso, de um educador, de um ensinador, é fazer com que as pessoas possam entender a sua palavra. O Senhor Jesus deixou claro isso em Mateus 7. Mateus 7, a partir do verso 24. Ele diz, todo aquele que ouve essas minhas palavras e as pratica, compará-lo-ei ao homem prudente que edificou a sua casa na rocha. É preciso ouvir, entender para praticar. Ouvir, entender e praticar. É fundamental entender a palavra. Quando alguém vai na reunião e não entende a palavra, ele volta confuso, ele volta vazio. E isso vai trazer um problema espiritual muito grande, uma doença espiritual. Há muitas pessoas doentes espiritual, confusas, pois não entendem a palavra. Mas também um dos fatores que leva as pessoas a não entender a palavra é a falta de atenção. A falta de atenção. Talvez os discípulos de Jesus não prestaram atenção quando ele estava falando. Talvez eles estavam distraídos. Há muitas pessoas distraídas na reunião. Há muitas pessoas desinteressadas na reunião. Às vezes, o pastor está dando um ensinamento e as ovelhas não estão interessadas. Elas estão com a sua cabeça em outros lugares. Alguns olhando no celular, alguns mandando torpedo, mandando mensagem, mandando WhatsApp, outros olhando foto. O celular é uma grande arma do inimigo dentro do culto, para distrair as pessoas e levar as pessoas a não entender o que está sendo ensinado. E quando acaba o culto, ele diz, eu não entendi nada. Também há pessoas que se distraem com crianças, se distraem com várias coisas, não prestando atenção naquilo que está sendo falado. Muitos, por falta de interesse, não estão também interessados naquele assunto. Não estou interessado naquele tipo de mensagem. Ele quer uma mensagem light, ele quer uma mensagem diet, ele quer uma mensagem que satisfaz o seu eu, que satisfaz o seu ego. Aquele tipo de sermão ele não está interessado e por isso ele não presta atenção. Uma vez não prestando atenção, ele não vai entender o que foi ensinado. Adão e Eva estavam no paraíso, Deus havia plantado o jardim, Deus disse para Adão, olha, você vai cuidar disso daqui. Olha, você pode comer daquilo que você quiser, menos daquela árvore, conhecimento do bem e do mal. Porque o dia que você comer dela, você vai morrer. A serpente chegou para Eva e diz, olha, não é bem assim. Isso não é verdade. Deus não quer que você seja tão sábio quanto Ele. Se você comer, certamente você não vai morrer. Distorcendo as verdades de Deus. E Eva então aceita a proposta da serpente e ela come, dá para o seu esposo e ele também come. Ambos desobedecem a Deus. Por que desobedeceram a Deus? Porque não prestou atenção. Porque Adão não levou a sério o que Deus tinha falado. Não estava atento ao que Deus tinha falado. Quando nós não prestamos atenção na palavra de Deus, então fácil, o inimigo arrebata do nosso coração. Uma vez a palavra arrancada do nosso coração, então nos enfraquecemos espiritualmente
e nos tornamos pessoas confusas. Para isso, é importante não permitir que o adversário arranque a palavra do nosso coração. De que maneira? Ouvindo, entendendo e praticando a palavra. Oremos. Pai, nós te agradecemos. Muito obrigado, Senhor, por mais essa palavra. Muito obrigado nesta manhã pelo privilégio que o Senhor nos dá de poder ouvir, entender e praticar sua palavra. Abençoe esse meu irmão, esse meu amigo que vai ouvir esta palavra e vai, meu Deus, praticar na sua casa, na sua família. Isso nós te pedimos, em nome de Jesus. Que Deus te abençoe. Não se esqueça, tudo pode ser mudado através da oração. Abraço, até o próximo vídeo.